Eu sou nascido em Blumenau, né, e vim para Indaial para casar com a Lede, né, e senão não tinha casado, e descendência alemã. É uma região de colonização alemã, basicamente alemã. Essas levas e grupos imigrantes que vieram para São Paulo também foram para a região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Olha, pelos relatos, assim, é alemão, né? Da Alemanha mesmo. Alemão da Alemanha. Origem brasileiro, né? Não posso dizer alemão porque meus bisavôs eram alemão. Daí, por parte de pai, é Israel e a minha avó era Vandrese. E por parte de mãe, meu pai era Vigers e a minha avó era Dirksen. Eles subiram a serra, subiram um pouco mais e foram parar em Santa Isabel, que era uma colônia também de alemães, né? Meu pai, o meu sobrenome é Weig, veio de uma região. E a minha mãe, que seu sobrenome de solteira tinha Treitzer. Em 1827, 28, já tem levas de alemães subindo a Serra do Mar e nem entravam na cidade, iam direto para Santo Amaro. Blumenau já, na sua fundação, nos anos de 1860, 1870, já ficou marcada por ter excelentes cervejas. O público brasileiro ele não gosta de um chopp tão forte, tão amargo. Então você tem que suavizar. Foi lançada uma cerveja com guaraná. Excelente. Pegou, o pessoal gosta muito. Cervejas com alguns ingredientes que só o Brasil tem. Então, com pitanga, com algumas frutas, né? Cravo, canela. Alguns tipos de feijoada que você tira um pouco as carnes mais salgadas, né, ou mais carnes vermelhas, e coloca carnes mais gordurosas, as Weizen também são perfeitas para harmonizar. A imigração trouxe esses elementos, né? Ninguém também acha que cerveja é alemã, porque, né, os alemães começaram a produzir cerveja do Brasil desde o finalzinho do século XIX, né? E hoje a cerveja é um patrimônio nacional, né? Todos. A geração que pertence à mãe dele, que era da minha mãe, eles são descendentes de alemães e tem uma coisa que eles foram muito forte, uma cultura e souberam fazer muito bem, foi cozinhar. A cachaçaria está fazendo este ano 70 anos. Foi iniciada em 1943 pelo meu avô, se chamava Wilibaldo Vandenbiller. Na cozinha as receitas eram sempre passadas de mãe para filha, né? A gente sempre estava junto e ao vendo, foi aprendendo, foi fazendo, né? E ela cozinhava muito bem, assim, almoçar na casa da avó era um presente, assim, né? E o castigo era, esse fim de semana não vai pra avó. Quando fazia uma coisa errada, né? Não tem almoço na casa da avó esse fim de semana. A geração que veio pra cá, eles tiveram que sobreviver com o que a terra oferecia. Não tinha o lado industrializado. Eles usavam o que tinha, né, na época. Parecia ser pobre, mas aquela comida era uma comida rica. Na época deles, era tudo feito em casa. Então, o que tinha de forte numa especialização da colônia alemã, aqui era a cuca, que era feita de uma massa de pão de trigo, com a farofa, e também o bolo de manteiga. Que nem eu falei, o meu avô está com 90 anos, vai fazer 90 anos agora. Ele foi, acho que 2 vezes no médico até hoje. Ele disse, não vou mais, chega. E tá forte, o homem tá forte, ainda trabalha e tal. Era tipo assim, cuca era só quando tinha aniversário. Páscoa ou no Natal. Fazia cuca, mas aquilo era pelo Natal, assim, não é que nem hoje em dia se vê aquilo tudo, né? Fora de época não se fazia docinho de Natal. Isso era uma tradição, então se respeitava aquela tradição. E é um outro que tem muitos nomes, que é feito com leite, tem gente que chama de tocinho do céu, mas nós chamamos de klitsch. Bolos diferenciados, sobremesas de vários tipos, eles usavam muita fruta, fazia muita compota com fruta, né? Então, geralmente aos domingos ela preparava um marreco ou a galinha recheada, né? Mas eu lembro da minha avó, e ela já fazia isso. Eu sou um cinquentão, né? Domingos era uma coisa especial, sabe? Onde é que também entrava então o marreco recheado, o pato recheado, que a gente sempre tinha. Era final de semana e um pato pro forno. Então isso era ocasiões especiais. Então tem festa de igreja, tem que ter a galinha recheada. E ele não era comido em qualquer dia, né? Era em datas especiais.
Era no aniversário de alguém, no Natal. O nosso presente de Páscoa era ovo de galinha cozido e a tintura, eles eram pintados. O alemão, na verdade, o dialeto daqui é diferente do alemão que veio, né? Isso se mudou. Mas esse bolo bolo doce de abóbora a gente chama aqui de Kuchenplätz. O Cocktails é o queijinho branco, né? Ele é esfarelado, né? Salgado e é botado numa bandeja e ele é envelhecido, né? Depende da temperatura, ele demora 3 dias a 5 dias. Ele não dá textura, cor e nem sabor igual. Outra coisa que nossa cultura tem muito, a sopa de verdura, né, Heraldo? Na época da mãe, acho que na tua casa tinha também. Todas as festas de igreja, tanto seja ela da católica ou da evangélica, que tem a festa de igreja, sábado à noite dá a sopa preta, que é a schwarzsau. Pão de milho com coalhada e sopa de manhã às 8 horas, né, Heraldo? Sim. Muitas vezes foi o nosso café da manhã, né? É uma sopa normal de legumes, né, feita com pés miúdos de pato, tipo pé, asa, e ela é escurecida com sangue de pato, né? Abóbora, isso, aquilo, aquele outro, são comidas que popularmente se achava que era comida pobre, né? Mas hoje em dia a gente vê que talvez era as coisas que se tinham ali, do pessoal mais humilde, mas eram comidas fortes, sustentavam realmente, né? Nós temos tanta coisa de fundação, cultura e não sei o quê. E está resgatando isso aí para trazer de volta e fazer alguma coisa nesse sentido e não deixar isso tudo tão moderno, deixar isso mais simplificado, mas com mais calor humano, com o real sentido de que são cada festa dessa. Nessas noites vence os vendavais, nas favelas pinte os corações, já faz tanta diferença, a população comenta. Eu nasci aqui, né? Quando meu pai veio, tinha 2 irmãos meus italianos vieram pequenos. Meu pai veio na frente, arrumou a vida dele, depois mandou buscar. Eu fico pensando o sacrifício que eles fizeram para chegar aqui, para melhorar de vida. Premesso che usciva dall'Italia sapendo che andava nelle Americhe, quindi non sapeva bene neppure dove scendeva dalla nave. Como é que eles conseguiram sair de lá, com a dificuldade que era naquela época de 1900, para vir para cá? Então, chegando aqui, ela falou, bom, o que nós vamos fazer aqui nesse país, né? Que a gente não fala a língua. Meu pai sempre foi interessado a mexer com pizza. Qui ci sono state diverse onde di immigrazione. Eu sou 50% de origem vêneta. Principalmente da Calábria. E parte do pai, eu sou trisneto de trentinos. Respondemos pela 3ª geração da família Tarallo, que foi a família que trouxe a história da pizza napolitana para o Brasil. E eles tiveram que se adaptar à nossa realidade. Non aveva la materia prima, gli ingredienti, le conoscenze tecniche. Mesmo porque naquela época a importação era muito difícil, né? Quase não existia. Quando minha avó chegou aqui, ela pegava o feijão e cozinhava e jogava fora a água, cozinhava e jogava, porque lá ela comia feijão branco. E aqui o feijão era rosado. Então, eles acabaram adaptando um tipo de culinária. O que a gente chama de culinária italiana, que na verdade é uma culinária ítalo-paulistana, ou que alguns chamam de culinária cantineira, essa só vai começar a se desenvolver a partir da cidade de São Paulo. Quando esses imigrantes italianos começam a se instalar na cidade de São Paulo, fundam suas primeiras fábricas de macarrão, por exemplo.
Al sud si è creato sopa di cappellecci, che sarebbe cappelletti in brodo, galletto, radicchio e polenta fritta. Polenta, fortaia. Cabritos, leitões, frango assado. Sopas, né? Aquelas sopas que a gente lembra que passaram de geração em geração. Brachola, bolinho de carne, né? Le lattughe, que é a orelha de gato. Mussarela, sobreçata, que fala italiano, né? Vinha da Itália. E as macaronadas, né? Da nona, isso nunca faltou, né? Que é le tagliatelle, né? Tudo que eu trouxe aí que eu faço é do tempo dela mesmo, que fazia em casa. Minha mãe fazia um ravioli imbatível, que para mim ainda é o prato mais gostoso que tem. Ela faz um pastelzinho italiano, era feito com sangue de porco e nozes. Era uma delícia, e esse eu não aprendi. E ela não fazia para 10, 20 pessoas. Na minha casa, eram aquelas casas que tinha de 30, 40, 50 pessoas para comer. Minha casa era uma casa assim de festa. Ter sempre a família em torno de uma mesa com muita comida e sempre a gastronomia italiana. Todo mundo lá comendo, bebendo, se alegrando, sem nenhum exagero, mas muito feliz. É uma coisa que faz as pessoas se agregarem. Uma coisa que marcava muito também é ela na panela. Assim, eu lembro dela, de criança eu lembro de sempre ela na panela do molho. Eu acho que por isso que eu amo tanto esse molho. E até hoje, quando eu faço molho de macarrão, eu pego a panela da minha mãe, que é um panelão assim, e aí eu bato aqueles tomates do jeitinho que ela fazia, com bastante manjericão. Porque todo dia ela me dava pão com molho, todos os dias, sem falta. E eu tenho um netinho que costuma dizer, vovó, não existe molho igual ao seu, você tinha que vender, você ia ficar rica. Filha, manja, né? Ela pegava o pão italiano, punha o molho ao sugo e pá na minha boca. A comida de mãe, de vó, tem outro gosto, né? Vários pratos que a gente conhece da culinária cantineira aqui não existem na Itália. Uma pizza, por exemplo, de frango com catupiry na casa, nossa, foi uma luta assim de anos, de cliente chorando, pelo amor de Deus, né? No Brasil, e ele falava, mas isso não é pizza. Il famoso risotto a piemontesa, que não existe em Piemonte. Eles foram feitos aqui, adaptados aqui ao nosso gosto, ao nosso clima, aos nossos ingredientes. Tu capisci che sono cambiamenti dovuti alle circostanze, alle necessità, alla cultura, all'ambiente, alla materia prima. Esse pernil não sabe dizer se veio da cultura de lá também ou se nasceu aqui. Quando eu cheguei lá, eu me senti estremamente emocionada. Io sono venuto a conoscere certe cose italiane da fuori, e non in Italia. Nulla di più ricco conoscere una cosa da dentro e da fuori. La conoscerò senz'altro migliore di chi la conosce solo da dentro o di chi la conosce solo da fuori. Então aí você fala, meu Deus, a minha raiz está aqui. E realmente eu sinto, minha raiz está lá. Mas aí veio para cá e a gente não pode deixar essa raiz se perder. Cose semplici, buone, essenziali, come può essere un buon pane, un buon salame, una buona verdura, un buon olio, un buon vino. Perché? Perché l'essenza della vita, secondo noi, è più importante che non la complessità. E é tão gostoso isso, né? Eu acho bom. Isso é um costume italiano.
Meu nome é Gabriel Toshinori Nakano, eu sou descendente de japonês. Sou Frank Nakamura, sou descendente de japoneses e a gente trabalha aqui no bairro da Liberdade. A família da minha mãe veio de Hokkaido, no norte do Japão. Bom, meu pai veio de Hokkaido com 5 anos de idade, mais ou menos, né? Ele veio do Japão quando tinha 9 anos de idade. Ele veio de Kumamoto com a família. Veio meu tio, meus avós vieram pra cá. A família dela veio de Hokkaido também, mas é de origem da região sul. Eles é de Sapporo. Minha família está aqui desde 1977. Eles chegaram um pouquinho antes, né? Chegaram aqui no Brasil uns 90 anos atrás, mais ou menos. E a propaganda era boa, né? Dizia que o Brasil era uma terra maravilhosa, que o dinheiro dava em árvore, né? E aí meu avô começou essa barraca aqui junto com a feira. Assim, ela casou, veio para São Paulo. Então, meu pai era sushi man. Meu pai já veio do Japão com, né, a habilidade profissional na parte de sushi mesmo, de sushi man, né? É minha mãe que começou a fazer esse prato aqui em São Paulo, né? Na época não existia ainda culinária japonesa. Então, durante o dia, minha mãe fazia as coxinhas, salgadinho, que ela já fazia muito sucesso, porque ela entregava num bar aqui perto. E aí, à noite, ela preparava uns petiscos, tipo de izakaya, do jeito que ele gostava, que aí colava aqui os amigos dele. Era o tempo dele beber, conversar com os amigos e fechava. Então eu fechava assim, naquela época eu fechava o bar às 9 horas da noite. Era o tempo de beber e ir embora pra casa, sabe? Quando era pequena, eu, meu irmão, né, minhas irmãs, aí ajudava no pequeno restaurante, então todo dia, né, a gente via, aprendia olhando também. E eu comecei já com 4 anos. 4 para 5 anos já comecei a trabalhar aqui com a minha mãe. Junto com a minha avó, veio todas essas receitas japonesas. Ela fez aqui, com o que podia. O que ela encontrava aqui, ela fazia. É uma cozinha muito emocional, sabe? É uma comida que muita gente vem aqui e fala, nossa, essa comida aqui era a comida que eu comia, minha bachan fazia. É coisa assim, mexe com o Nikkei. Naquela época não tinha quase nada, né? Não tinha nada, né? Tinha que fazer tudo. Missô era feito em casa. O que era difícil de achar era coisa importada, do tipo, kombu era caro, o katsuobushi era caro, nori, sabe? Tinha muita coisa cara. Então, às vezes, parente nosso vinha do Japão e trazia de presente essas coisas. Depois veio a onda dos produtos paraguaios, o pessoal ia para o Paraguai buscar produtos, nem eram produtos japoneses, eram produtos produzidos nos Estados Unidos que vinham para o Paraguai, né, uma qualidade menor. Mas enfim, eles passaram a produzir o seu próprio missô, o seu próprio shoyu, né, para poder se adaptar, né? Mesmo assim, é claro, é a tal história, quer dizer, se você não tem o tal vegetal que você tem lá no Japão, você usa um pepino, né? E pronto, e vai, né, adaptando, adequando. Valorizamos uma comida regional nossa, do chão da gente, porque nós procuramos utilizar insumos produzidos pela comunidade Nikkei aqui. Então o missô é produzido no Brasil, o shoyu é produzido no interior aqui de São Paulo. A culinária japonesa aqui em São Paulo, né, que nós conhecemos hoje, foi fruto de adaptação desses japoneses que começaram a vir para a cidade de São Paulo. Então, claro que aí eles puderam trazer alguns produtos do Japão e começaram a adaptar esses produtos, criando, na verdade, uma culinária que não é exatamente japonesa, né? É uma culinária nipo-paulistana. Eu acho que quando os japoneses vieram aqui, eles tiveram que adaptar muitas coisas com o que tinha disponível aqui. Então, foi abrasileirando, né? Hoje estamos fazendo hot roll com aquele goiabada, né? Que é um doce de goiaba.
um sushi doce, na verdade, né? Então essa pode ser uma mistura de cultura brasileira com japonesa. Aqui mesmo, o nosso gyoza, antigamente ele era servido como a gente servia no Japão, né? Que era uma rodela de limão e um shoyu normal, né? Um molho de shoyu. E aí a gente começou a incrementar, né? Tanto que agora a gente começa a servir com vinagrete, com outros tipos de molho mais puxado para o lado brasileiro, né? Inclusive agora também nós estamos servindo com saladas com molho de salsa, que é uma coisa bem brasileira, né? É muito exótica a culinária japonesa no Brasil, apesar de todo esse 100 anos de imigração, mais de 100 anos de imigração, né? Não se usava salmão cru, agora sim, né? Tem muito salmão cru, aí frutas também, né? Não tinha aquele Califórnia, né? Que seria o sushi com manga. Então tá mudando para paladar mais ocidental, né? Que oriental. Não tem nada contra a cozinha contemporânea japonesa, eu acho bem bacana, mas é difícil, não é porque você é original que você é genial. É aquela questão de você fazer algo novo, sabendo de toda a base também tradicional, dentro de um contexto correto. Vocês querem saber daqui da raiz daqui, né? Nós somos daquela leva de açorianos que chegaram aqui em 1748. Aqui nessa nossa, no pessoal todo aqui do Pantano do Sul, é todos dos Açores, todos. Hoje, no ano 2013, dá mais ou menos a 7ª, 8ª geração. Os meus tataravós já moravam na Garopaba. E esse pessoal chegou aqui, você imagina, né? Chegar num lugar que não existia nada, né? Quer dizer, existiam os índios, né? Mas é completamente, culturalmente diferente. Os nossos pais, naquela época, não tinham condições de comprar nada desse negócio. Saía para o mar, ia pescar, chegava com a lancha cheia de garopa, de peixe. Trocava o peixe para o arroz. E eles plantavam milho, plantavam as verduras, né? E plantavam muita mandioca para fazer farinha. Meu avô tinha um engenho de farinha. Os açorianos, eles queriam produzir trigo aqui, não conseguiram, eles tiveram que produzir uma farinha extremamente fininha. Fizeram de uma forma para adaptar a farinha da mandioca bem mais próxima à farinha do trigo. Tanto é que a farinha de mandioca de Santa Catarina é a farinha mais fina de todo o Brasil. O meu pai tinha sensibilidade de ele que forneava, não colocar a mão dentro do forno para ver se a farinha estava torrada. Só no cheiro, ele sentia o cheiro da farinha quando estava no ponto. As pessoas costumavam dizer que a farinha de mandioca, ela aumenta o que era pouco, né? Ela engrossa o que está fino, né? Ela às vezes estava mole, o pirão, botava e engrossava. Ela esfria o que está quente, né? A água estava fervente, botava, ela esfriava. E ela dava sustância ao corpo, né? Ela alimentava o corpo, deixava o corpo forte, né? Eles aprenderam a fazer a farinha, né? E a plantar mandioca com os índios, que os índios já faziam isso aí. Então, se a gente pode imaginar que o padrão alimentar dos índios era o seco das farinhas, os portugueses trazem um padrão alimentar baseado no molhado, caldos, cozidos, refogados.
Do encontro dessas duas tradições saem boa parte, muitos pratos da culinária caipira e até de outros da culinária brasileira. Lá em casa nós fazíamos ensopado, nós fazíamos carne de peixe, nós fazíamos... Era berbigão ensopado, berbigão na casca, ostra ensopado, lula, canivete, relógio. Pirão d'água, quando tinha feijão, quando nós trocava, tinha feijão, senão era pirão d'água. Era muito comum assim as pessoas comerem o pirão, né? E ter o conduto. O conduto era aquilo que conduzia o pirão. E a minha mãe sempre dizia, poupe o conduto é carne ou berbigão, e coma o pirão. Todos os pratos nossos tinham pirão. E colhíamos sal, né? Porque mesmo assim, quando em época que não chegava o sal aqui, as pessoas salgavam a sua comida no mar. Porque quando a maré dava muito alta, ficava aquelas gotinhas de água salgada nas pedras, e daí o pessoal ia lá, pegava o sal nas pedras para depois salgar o peixe. E nós não comíamos em prato individual, nós comíamos naquele alguidar grande, eram 14 irmãos, tudo dividinho certinho. Era já tudo divididinho certinho e todo mundo comia no mesmo prato. Eu lembro dessas cenas que nós comíamos tudo no mesmo prato. E quando a comida era boa, todo mundo sentava o pau para comer bem rapidinho, para ver se comia o outro irmão, mas o outro irmão estava de olho no risco dele ali. Se passasse ali, o pau pegava também. O açoriano, ele tem uma cultura muito voltada, o descendente açoriano, voltada à cultura do boi, né? O boi está muito presente na cultura do açoriano. Mas era assim, a carne, na verdade, se comia muito pouco. Era assim, teria que ter um grande acontecimento para justificar o sacrifício de um animal para alimento. Se comia só durante o Natal, durante a semana, a Páscoa, né? E na festa do Divino. Por quê? Porque o gado era pouco, quando não existia açougue, então se comprava um boi e o boi era dividido para todo mundo, né? Aqui o Brasil é uma cultura igual à nossa, né? Eu acho que houve uma influência muito grande. Na verdade, não podíamos escapar, né? Que na finalidade fomos colonizados por portugueses. Eles, embora tivessem no início se adaptado à comida indígena, temos algum prato que nós adaptamos com produtos locais. Nós temos um camarão que nós usamos banana da terra. Não, temos um peixe, temos uma porta de peixe grelhada que usamos o palmito. Nós aqui temos o bacalhau, um peixe que nós chamamos de bacalhau, né? É a bróter, mas que foi chamado aqui de bacalhau, porque ele é parecido com o bacalhau de lá, embora que ainda pequeno, é o nosso bacalhau. Então nós também fazemos o bacalhau como eles fazem lá. É uma culinária brasileira, né, com todas as adaptações desses grupos todos. Claro que todas elas ainda têm alguma influência das suas origens, mas foram feitas todas elas aqui. Então, o arroz do Braga, se você chegar a Braga e pedir um arroz do Braga, ninguém sabe o que é. Segundo dizem, que eu também não conheço a história, mas dizem que o arroz do Braga foi criado no Rio de Janeiro por um português imigrante do Rio de Janeiro. Isso vai acontecer com todos os grupos imigrantes, que é exatamente isso. Quer dizer, a gente criou uma culinária extremamente original. Eu lembro muito bem que a minha mãe era uma especialista em inventar pratos, assim, né? A gente vai inventando e cada vez vai ficando melhor. Porque a necessidade de se alimentar, dentro do pouco que se tem, ela acaba fazendo com que as pessoas usem a criatividade, a imaginação e criando muitas vezes pratos assim que ficam para o resto da vida, né? Alimentando a humanidade. A menina vai pra casa, vai buscar o samburá. E os peixes foram tantos que não deve carregar. Samburá, samburará, samburá, que eu não vou lá. Samburá, samburará, samburá, que eu não vou lá. Quando for do mar pescar, molha o pé, não molha a meia. Cuida lá em tua vida, não cuida na vida alheia. Samburá, 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 que eu não vou lá. Samburá, samburará, samburá, que eu não vou lá. Quando for do mar pescar, com isca de Paraty. Ô menina, tu és tola, os moços não são pra ti. Samburá, 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 que eu não vou lá. Samburá, 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 que eu não vou lá. Fizemos filme.
O que é o samburá? Hã? O que é o samburá? Samburá é um balaio que carrega o peixe. Quando eu saí do Líbano, cheguei ao Brasil, fui direto para uma cidade chamada Minas Gerais, Araxá. Fui em 89 para lá, a guerra estava um pouquinho apertada, aeroporto do Líbano fechado, acabamos entrando pela Síria e tal. Nós chegamos em 70 e já tinha bastante restaurantes libaneses. Sabe, 1970 é diferente do que hoje, então todo mundo se conhecia, todo mundo queria conhecer. Vou falar árabe porque tinha donos que só eram sírios, donos que eram libaneses e praticamente faziam a mesma comida. Aí resolvemos, como minha esposa sempre ali em casa fazia aquela comida boa, mão cheia. Eu acredito que cada um que chegava com a família e queria fazer alguma coisa, eles começavam a fazer a comida para mostrar. E nós temos uma cozinha muito rica. Isso era um sonho da minha mãe. Desde que nós chegamos do Líbano, o sonho dela era abrirmos um restaurante aqui em São Paulo. A sua comida boa, sempre a melhor comida da comida dona Ani. Então, falou, por que não abre restaurante? A mamãe fazia almoços de domingo e convidava, sabe, os vizinhos, vem comer, vem comer, vem comer. Aí todo mundo, quando comia a comida da mamãe, falava assim, Dona Bárbara, é um pecado a senhora não ter um restaurante para as pessoas comerem essa comida maravilhosa. O libanês, praticamente, a alimentação dele toda, você pode ver, é comida com pão. Então, uma coisa que nós temos o hábito da comida árabe, quando vai comer com pão, é sempre separar. Hummus, baba ganoush, monta aquela de 20, 30 pratos, é tudo comido com a mão. Pão e vamos lá. Esse é o gostoso, né? Então é um doce que a mamãe fazia assim na Páscoa e no Natal. Ele é recheado com nozes e com flores, com água de flores de laranjeira. O prazer, nosso orgulho, a gente está servindo a pessoas que vêm de longe. Ou está aqui no Brasil, comer uma carne que a religião manda. Chama halal, a maneira de abaixo. Esse trigo nós fazemos sempre, todo ano aqui, no dia 3 de dezembro. Coloca a bússola, ela indica lá da Meca, a gente direciona a cabeça do animal. No Líbano, dia 3 de dezembro é véspera de Santa Bárbara. Então, eu nasci nesse dia. A faca tem que cortar, às vezes daqui e daqui, um corte. Se sofrer animal, a carne não serve. Todo dia 3 de dezembro, quem vem para cá já sabe que vai comer esse doce. A Ramadã, você sabe, é um jejum total. Você tem que parar de comer às 5 horas da manhã até 10 para 6, 5 para 6 de tarde. Então, depois de 30 dias, chama a palavra, a dia de comemoração, Eid, Al-Eid. Todas as casas fazem esse doce para quem for chegando, para desejar, tipo assim, Feliz Dia de Santa Bárbara. Não, o primeiro, no dia do Eid, a pessoa vai lá rezar na mesquita, né? Então, cada um cumprimenta, depois começar a visitar. Eu vou na sua casa, você na minha casa e outro, para comemorar esses dias. São dias muito importantes para nós. É um doce muito simples, mas vocês não têm ideia a riqueza de sabor que ele é. As passas árabes tem que pôr azeite, tem que comer com pão. Não é, sabe assim, tem gente que às vezes coloca uma em cima da outra, você não está sentindo nada. O quibe esfirra, acho que virou um pouquinho abrasileirado, né? Não. Eu passo para eles o nosso jeito de comer o quibe cru e todo mundo está achando assim o máximo de comer o quibe cru como os árabes. Mas assim, pratos tradicionais. A kafta é tradicionalíssima lá. Kafta ao forno ou a kafta assada. Mas muita gente pede limão para pôr no quibe cru. Isso para nós, vocês estão detonando o quibe cru. Não existe isso no nosso país de comer quibe cru com limão. De vez em quando vem um pessoal assim meio... Pega a coalhada, mistura com quibe cru, amassa, joga a cebola por cima, aí você olha pro prato do cara e fala, que é isso, meu? De onde que o cara... Se o árabe vê um negócio desse, o cara fica doido, meu. Fala, que esse maluco tá fazendo? Mas eles adoram, eles costumam fazer isso aqui hoje. Desde que a gente abriu aqui, há 14 anos atrás, não é todo mundo que conhecia o falafel,
sabe? A minha irmã, ela faz o falafel com fava e grão de bico. Não só com fava e nem só com grão de bico. Para preparar o falafel, eu uso tomate, pepino em conserva, salsinha e o molho de tahine, que chama tarator. Ela usa a fava sem a casca. Então, tem gente, eu já tive casos que chegaram para nós e disseram assim, nossa, o falafel de vocês dá para comer 2 pratos e não pesa. No Líbano todo mundo faz o falafel, só que a minha mãe fazia um jeito, outra pessoa fazia de outro jeito, e eu montei tudo e fiz a minha receita, que não vou contar. Assim que ele sai da frigideira, ele vai direto para a mesa. Então ele ainda está crocante, ele está quente. Nós comprávamos pepino em conserva. Todo mundo falava, por favor, faz o falafel, tira o pepino, não põe para a gente. Então eles usam muito nabo em conserva, mas o brasileiro não gosta muito. Ela falou, sabe de uma coisa? A partir de hoje eu vou começar eu fazer o meu pepino, que é igual do Líbano. Hoje as pessoas falam, por favor, não esquece do pepino. Eu brinco com as pessoas, falo, gente, esse pepino não é do McDonald's, esse pepino é a minha irmã que faz. Ele tem outro sabor. Eu acho que o falafel, sem esse pepino, não é o falafel. Nossa, que legal. Esse é bom. Está pronto. Custa um prazer a gente servir nosso povo. Mesmo porque todo domingo tinha no mínimo 20 pessoas na casa dela, todos os domingos. Aqui é a nossa casa, nós recebemos as pessoas como se fosse uma família que está recebendo outras famílias. O restaurante nosso aqui, nessa parte aqui, vira um ponto de encontro, vamos dizer assim. Finais de semana, vem todo mundo, vem os primos, amigos, a gente acaba sentando, conversando, debatendo sobre um monte de assunto. Todo árabe acha que a mãe faz a melhor comida. A mamãe tinha um jeito muito especial de receber. Até hoje, todo mundo fala da hospitalidade da minha mãe, porque eu acho que sempre da avó e da mãe é o melhor, entendeu? Porque não é só comida, é o carinho, é o afeto. Olha, se eu lhe disser uma coisa, a minha vida é uma novela. Se eu te contado quando eu fiquei viúva para cá, acho que vai passar a noite toda aqui, eu não vou terminar de contar. Fui bem criada, nasci bem, como pobre, sempre fui pobre, mas sempre bem alimentada. Minha mãe mariscava, minha avó mariscava, também tinha outros trabalhos, que no tempo da minha avó era trança, era palha. Já da minha mãe trabalhava na roça e mariscava também. Nasci na roça, meu pai era lavrador, minha mãe também era. Ele nasceu na roça, assim, num lugar que chama Sítio do Meio, fica perto daqui. Essa maré agora, de cedeira e tardeira, eu ia 2 vezes na maré para criar meus filhos. Não viu Maria dizer? Era 2 vezes. Eu ia de cedeira a tardeira. Eu trabalhava com cacau. Rodava, bandeirava. Era. Ah, meu filho, eu já tenho, por exemplo, aqui, eu tenho 36 anos trabalhando aqui dentro de São Joaquim. Minha mãe trabalhou aqui 40 anos, aqui nessa casa. Primeiro era minha avó.
depois minha mãe, e como minha mãe faleceu, eu continuei a vir. Minha mãe trabalhava cheia de baiana, passou para minhas irmãs, passou para mim. Aí minha tia, aí de hoje baiano mesmo. É coisas que a gente traz de gerações em gerações, né? Então ali foi ali mesmo, fez a acarajé, eu estudando, minha mãe trabalhando, porque ela trabalhava mais do que ficava em casa, né? Então onde ela ia, a gente tinha que ir junto. Aprendi com ela, desde pequena. Eu vejo ela vir trabalhar sempre. Eu sempre ajudava em casa. Quando eu era mais nova, ajudava em casa. Tipo, a cortar um quiabo, a fazer um vatapá, coisas poucas. E depois passei a vir com ela, ajudava em alguma coisinha assim e fui aprendendo, né? Eu tenho que eu ficava sempre, tipo, passeando feijão. Minha avó me botava do lado do fogão pra mostrar como era. Ó, é assim, tal, que faz, mexe. E aí, às vezes, botava minha mãe e segurava pra me ensinar a fazer. É isso aí, ela vendia em festa de lago, ia na praia. É onde ela vai a gente junto. Se a gente dormisse, ela botava todo mundo no tabuleiro. Forrava e bota o tabuleiro, botava todo mundo pra dormir no tabuleiro. Era de pescaria, era tirando caranguejo, era tirando tudo. Só vivia da maré mesmo. Que viver da maré é tirar tudo que tem um sustento na maré. Eu mariscava e levava para a feira para mim. O que eu sinto falta de minha mãe é o escaldado de galinha. Galinha de quintal, aquele pirão que chama-se pirão de parida. Aquilo ali, até hoje eu amo, aquele pirão de parida. Tem tantos pratos que a gente comia quando era menino. Escaldado mesmo de ovo. Quando minha mãe dava banho na gente, de tardezinha, tudo dava pro rio, que a gente tomava banho, fazia escaldado de ovo. E outra coisa que você não acredita que existe, mas existe. Chegava dia de sábado, chamava-se assim, era almoço fresco. Minha mãe fazia aquele almoço fresco. Aí chegava, comprava lá chupa-molho, aquelas carnes assim, de gordura, aquelas carnes mais gordas. E aí levava para casa. Chegava em casa, minha mãe fazia um almoço fresco de sábado para domingo. Domingo eu me atolava. Até hoje eu me lembro disso. Mas ela tá aí hoje em dia, agora não faz mais. Escaldado de leite, tirado no peito da vaca, assim, ó. Fazia escaldado. Vatapá, caruru, caldo, diversos, porque caldo que bota camarão, castanha e amendoim no caldo, a gengibre também no caldo. O abará, o acarajé, que é típico da nossa região, que é uma culinária baiana, que é o bolinho de acarajé, que é frito no azeite de dendê, e o abará, que é cozido, certo? Na palha de bananeira. Agora, para comer, o que eu gosto mais é o vatapá. Para comer, eu, não sei os outros. Peixe. Meu prato predileto é peixe. Rapaz, eu gosto de rabada, feijoada, muqueca de peixe. O que mais, meu Deus? Ai, muqueca. Amo. Todos os tipos de muqueca. Você não fale não, rapaz. Uma muqueca de peixe com bastante coco, cozida no coco puro. E no coentro e no limão, não existe coisa melhor no mundo. Para comer com uma farinhazinha torrada, comer assim de mão. Ai, que delícia! É uma muqueca de marisco com feijão fradinho, com caruru, hein? É o cozido, né? A gente fraco, a comida que mais se come na casa do fraco assim no final de semana, quando é reunida a família, é o cozido. Cozido é assim, pega a carne de sertão, calabresa, mesmo calabresa, bacon e carne de boi. É a comida mais sertaneja, é nordestina. É para acaba que pega duro no batente. É uma delícia. Entendeu como é? Hoje eu não tinha, porque eu adoro isso aqui. Eu amo esse pedacinho de trabalho, essa coisa, essa localidadezinha. Eu amo isso aqui. Preparo com toda a satisfação, de graça.
Não considerar apenas um nutriente, mas que tem um valor a mais do que isso. A cozinha baiana é tudo na vida. A cozinha baiana é onde o brasileiro chega sem fome e come bem. A cozinha baiana. Porque a cozinha baiana chama-se tem de tudo e de qualidade. É por isso que eu tô com 80 anos e estou aqui. Eu acho legal manter, preservar isso aqui. É coisa gostosa demais comida baiana, viu? Nessas noites vence os vendavais, nas favelas pinte os corações. Já faz tanta diferença. A população comenta, um dia a gente vai. Gaúcho pra mim? Gaúcho, Chondaroqueiro, Chondariaqueiro. Gaúcho! Povo Guarani que ainda está lutando por sua sobrevivência, sua resistência, né? Principalmente fortalecer nossa cultura, nossa religião Guarani, falar a língua Guarani. Meu nome é Veramirim, na etnia Guarani. Em português é Adolfo Timóteo. Eu sou cacique da aldeia Rio Silveira. E nós estamos plantando mais jabuticaba, pitanga, nós temos jaca, nós temos banana, muita banana, né? Palmeiras do Sara. E tem muito árvore, tem muita planta aqui. Eu acho que é uma riqueza que Deus deixou para nós. Quando é cozinhado, é jetu mimoi, mandioca mimoi, awati mimoi. Então mimoi já é cozida na água, né? Fervente. Batata assada é jetu bichu. Quando é mandioca assada é mandioca bichu. Vamos degustar esse palmito aqui. Depois isso aqui é palmito pupunha, daí a gente vai colocar palmitos ussara daqui a pouco. Aqui não tem mistura nenhum, nem sal, nem nada. Saiu do fogo direto, da brasa direto, então vamos provar palmito assado com mel. Jari para mim, agora Japão e Mangaraí, Bojapei, Mangaraí. A criança para nós é um valor muito grande, né? Porque eles que são futuro, né? Eles que vão viver na aldeia, né? Então a gente quer preparar também o conhecimento, repassar meu conhecimento para ele, né?
Nende jari para mim. Ogueira Japão, Mangaraí, Bojapei, Mangaraí. Ei, Mangaraí. Pamei, nende barete. Pamei, nende paguachu. Abuelo.